Em 1985, 11 trabalhadores saíram para cumprir mais um dia comum de serviço em Ponta Grossa, no Paraná. Nenhum deles imaginava que aquele seria o último registro de suas rotinas. Não houve acidente comunicado, não houve pedido de socorro, não houve vestígios claros. Apenas o desaparecimento coletivo, silencioso e sem explicação. Décadas depois, o caso continua envolto em lacunas, versões incompletas e um vazio que nunca foi preenchido. O que aconteceu com os 11 trabalhadores que simplesmente sumiram em plena atividade, em uma região conhecida e movimentada? O dia começou como qualquer outro. O céu estava parcialmente nublado. O ar frio típico das manhãs de Ponta Grossa cortava a pele, e os trabalhadores se reuniam nos pontos combinados antes de seguirem para o local de serviço. Eram 11 homens, a maioria já acostumada à rotina pesada, aos horários rígidos e à repetição diária que sustentava suas famílias. Não havia tensão aparente, nem sinal de que algo estivesse fora do comum. Eles atuavam em uma área afastada do centro urbano, ligada a atividades industriais e de manutenção, próxima a regiões de mata e terrenos irregulares. O acesso era conhecido, utilizado por caminhões e equipes técnicas com frequência. Nada ali sugeria perigo imediato. O local já fazia parte da rotina deles havia meses. O transporte deixou o grupo no início da manhã. O combinado era simples: retorno no fim da tarde. Esse padrão jamais havia falhado. Supervisores registraram a entrada, anotaram horários e seguiram com outras demandas. Naquele momento, os 11 trabalhadores ainda existiam apenas como parte de uma engrenagem diária, sem qualquer destaque especial. As primeiras horas transcorreram sem registros. Nenhum rádio chamou, nenhum pedido foi feito. Por volta do meio-dia, outras equipes passaram por áreas próximas e não perceberam nada de anormal. O silêncio parecia apenas mais um elemento do ambiente de trabalho. Foi somente no fim da tarde que algo começou a fugir do esperado. O veículo enviado para buscá-los chegou ao ponto combinado e não encontrou ninguém. A princípio, acreditou-se em atraso. 15 minutos se passaram, depois 30. O motorista tentou contato pelo rádio, sem resposta. A ausência começou a incomodar. Um supervisor foi acionado e decidiu verificar pessoalmente. Ao chegar à área onde os trabalhadores deveriam estar, encontrou ferramentas espalhadas, equipamentos no chão e sinais claros de que o trabalho havia sido interrompido de forma abrupta. Não havia marcas de luta, nem vestígios evidentes de acidente. Apenas a ausência total dos 11 homens. O cenário causou estranhamento imediato. Se tivessem saído por conta própria, teriam levado ao menos parte do equipamento. Se houvesse ocorrido um acidente, haveria algum sinal mais claro. Mas o local parecia congelado no tempo, como se todos tivessem simplesmente se levantado e desaparecido ao mesmo tempo. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários. A empresa acionou a polícia ainda naquela noite. As primeiras viaturas chegaram quando o céu já escurecia, e lanternas começaram a vasculhar a área. Chamavam nomes em voz alta, esperavam qualquer resposta. Nada. As buscas iniciais se concentraram no entorno imediato. Trilhas foram seguidas, áreas de mata examinadas, depressões do terreno inspecionadas. Nenhum corpo, nenhum rastro contínuo, nenhuma pista concreta. Apenas silêncio e perguntas sem resposta. Naquela mesma noite, as famílias começaram a ser avisadas. Muitas acreditaram que se tratava de um mal-entendido, um atraso, uma falha de comunicação. Outras sentiram algo diferente, uma angústia difícil de explicar. 11 homens não desaparecem juntos sem motivo. A delegacia local abriu o inquérito ainda de madrugada. O caso rapidamente ganhou uma classificação incomum: desaparecimento coletivo em área de trabalho regular. Algo raro, complexo e difícil de conduzir. No dia seguinte, equipes maiores foram mobilizadas. Bombeiros, policiais e voluntários se espalharam pela região. Cães farejadores tentaram seguir rastros, mas encontravam apenas marcas confusas que se perdiam rapidamente, como se os passos simplesmente terminassem no meio do caminho. A cada hora sem resposta, a sensação de irrealidade aumentava. Nenhuma testemunha direta,
nenhum barulho relatado, nenhum pedido de ajuda registrado. 11 trabalhadores haviam sumido sem deixar explicações, e tudo indicava que aquele mistério estava apenas começando. As buscas continuaram pelos dias seguintes, ganhando proporções cada vez maiores. A área foi isolada, mapas foram abertos sobre capôs de viaturas e setores foram divididos para varredura sistemática. Cada metro de terreno era examinado com atenção, mas o resultado permanecia o mesmo: nenhum sinal concreto dos 11 trabalhadores. Os cães farejadores apresentaram um comportamento considerado estranho pelos condutores. Em vez de seguirem uma trilha contínua, eles se agitavam em pontos específicos e depois perdiam completamente o rastro, como se o cheiro simplesmente desaparecesse. Em alguns momentos, recusavam-se a avançar para determinadas áreas, recuando sem explicação aparente. A hipótese de acidente começou a ser questionada. Não havia barrancos desmoronados, buracos recentes ou vestígios de queda coletiva. A possibilidade de ataque também parecia improvável. 11 homens experientes não seriam dominados sem deixar marcas evidentes de confronto. Nenhuma ferramenta estava quebrada, nenhum sinal de luta era visível. Depoimentos começaram a ser colhidos. Motoristas, supervisores, colegas de outras equipes. Todos confirmavam o mesmo padrão. O grupo estava no local pela manhã, o trabalho seguia normalmente e depois, nada. Ninguém ouviu gritos, explosões ou pedidos de socorro. Nenhum rádio foi acionado fora do comum. Um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Um dos rádios encontrados no chão estava ligado, com o volume baixo, como se alguém tivesse largado o equipamento no meio de uma transmissão. A bateria ainda tinha carga. Não havia registro gravado, mas o fato reforçava a ideia de interrupção súbita. As famílias começaram a pressionar por respostas. Reuniam-se em frente à delegacia, cobravam explicações, exigiam continuidade nas buscas. O desaparecimento coletivo começava a ganhar espaço na imprensa regional, ainda que as informações fossem escassas e repetitivas. Alguns jornais levantaram a possibilidade de envolvimento criminoso. Outros sugeriam fuga coletiva, hipótese que rapidamente se mostrava frágil. Não havia movimentação financeira, compras suspeitas ou qualquer indício de planejamento. Além disso, os homens tinham laços familiares fortes, filhos pequenos, rotinas estáveis. Abandonar tudo sem deixar rastro não fazia sentido. Uma nova frente de investigação passou a analisar o histórico da área. Antigos trabalhadores relataram que aquela região sempre foi considerada difícil. Terreno instável, formações rochosas irregulares, pontos de mata fechada que confundiam até quem conhecia bem o local. Ainda assim, nada ali explicava o desaparecimento simultâneo de 11 pessoas. À noite, a região ganhava um clima ainda mais pesado. Lanternas cortavam a escuridão. Vozes ecoavam chamando nomes que nunca respondiam. Alguns voluntários relataram sensação de desconforto, como se o ambiente estivesse errado. Esses comentários não entraram nos relatórios oficiais, mas circulavam entre os grupos de busca. O delegado responsável começou a sentir o peso do caso. Em conversas internas, admitia que nunca havia lidado com algo semelhante. Não era apenas a ausência de corpos ou pistas, mas a forma como tudo parecia ter sido interrompido de maneira limpa demais, silenciosa demais. Com o passar da primeira semana, a expectativa inicial começou a dar lugar ao medo. Quanto mais tempo passava, menores eram as chances de encontrar alguém com vida. Ainda assim, ninguém estava disposto a encerrar as buscas sem uma resposta. Os 11 trabalhadores continuavam oficialmente desaparecidos. E para todos os envolvidos, ficava cada vez mais claro que aquele não era um caso comum. Algo havia acontecido em Ponta Grossa, em 1985, algo que escapava às explicações simples e começava a se transformar em um mistério difícil de sustentar racionalmente. Na segunda semana de buscas, a operação já não tinha o mesmo fôlego inicial, mas ganhava um tom mais tenso. A área foi ampliada, alcançando regiões de mata mais densa e terrenos pouco acessíveis. Helicópteros sobrevoaram o perímetro em busca de qualquer sinal incomum.
clareiras recentes, objetos abandonados, alterações no relevo. Nada foi identificado. Os investigadores passaram a revisitar cada detalhe do primeiro dia, como se a resposta pudesse estar escondida em algo banal. Reanalisaram horários, refizeram trajetos, simularam cenários. A pergunta central permanecia sem resposta. Como 11 homens desapareceram sem que ninguém percebesse? Um dos supervisores revelou em novo depoimento que naquela manhã havia notado uma estranha mudança no comportamento do grupo. Nada explícito, apenas um silêncio maior do que o habitual. Os homens conversavam pouco, concentrados demais. Na época, isso não chamou atenção, mas agora parecia ganhar outro peso. Outros trabalhadores relataram ter ouvido comentários antigos sobre a região. Falava-se de áreas onde equipamentos falhavam, de rádios que chiavam sem motivo, de pontos onde o som parecia abafado demais. Essas histórias sempre foram tratadas como superstição, parte do folclore local. Ainda assim, começaram a ser registradas nos bastidores da investigação. Um engenheiro que conhecia bem o terreno levantou a hipótese de cavernas naturais ou fendas profundas ocultas pela vegetação. Equipes especializadas foram chamadas para avaliar a possibilidade. Algumas formações foram encontradas, mas nenhuma com dimensão suficiente para engolir 11 homens de uma vez, sem deixar vestígios. A imprensa nacional começou a se interessar pelo caso. Repórteres chegavam à cidade. Buscavam imagens, entrevistas, qualquer elemento que pudesse explicar o inexplicável. Com isso, a pressão sobre a polícia aumentava. Cada dia sem resposta era mais um dia de exposição pública. As famílias começaram a se dividir. Algumas ainda acreditavam em um desfecho positivo, agarrando-se à esperança de que os homens estivessem desorientados, presos em algum lugar remoto. Outras já falavam em morte, cobrando respostas mais duras e investigação mais profunda. Uma linha de investigação considerada delicada envolvia a própria empresa. Questionava-se se algo relacionado ao trabalho poderia ter sido encoberto. Acidente químico, falha estrutural, erro grave. A direção negou qualquer irregularidade, apresentou documentos e relatórios técnicos. Oficialmente, tudo estava em conformidade. Mesmo assim, um detalhe nunca foi completamente esclarecido. Por que nenhuma comunicação de emergência foi feita? Nenhum rádio acionado, nenhum sinal de alerta. 11 homens experientes sabiam como pedir ajuda. O silêncio absoluto seguia sendo o elemento mais perturbador do caso. Com o passar dos dias, alguns policiais começaram a admitir em conversas reservadas que o desaparecimento não se encaixava em padrões conhecidos. Não lembrava crime comum nem acidente coletivo. Era algo intermediário, desconfortável, que parecia escapar a cada tentativa de classificação. As buscas oficiais foram sendo reduzidas, substituídas por investigações documentais e entrevistas. O terreno foi, aos poucos, devolvido à rotina normal. Máquinas voltaram a operar. Pessoas voltaram a circular. O lugar do desaparecimento começava a se misturar novamente com o cotidiano. Para quem perdeu alguém, porém, nada voltou ao normal. Cada ruído distante, cada notícia incompleta, cada novo boato reacendia a dor. Os 11 trabalhadores permaneciam ausentes, e a sensação era de que, junto com eles, algo fundamental havia se perdido naquela região de Ponta Grossa. O mistério se aprofundava não pelo surgimento de novas pistas, mas pela ausência total delas. E àquela altura, já era impossível ignorar a ideia de que talvez a verdade jamais fosse plenamente conhecida. Com o avanço das semanas, a investigação entrou em uma fase silenciosa, quase burocrática, mas carregada de tensão. Sem pistas concretas no terreno, os investigadores passaram a reconstruir minuciosamente a rotina dos 11 trabalhadores nos dias que antecederam o desaparecimento. Conversaram com familiares, colegas, vizinhos, comerciantes locais. Buscavam qualquer ruptura na normalidade, qualquer detalhe que pudesse indicar planejamento, medo ou expectativa. Nada surgia de forma clara. Os homens haviam recebido seus salários, não tinham dívidas relevantes, não demonstraram intenção de abandonar a cidade. Alguns falavam de planos simples, um aniversário no fim de semana,
uma visita à família, pequenos sonhos comuns. Esses detalhes tornavam o mistério ainda mais cruel. Não havia indício de fuga voluntária. Um ponto passou a chamar atenção: relatos contraditórios sobre movimentações na área dias antes do desaparecimento. Um morador rural afirmou ter visto caminhões circulando fora do horário habitual à noite, com faróis apagados em determinados trechos. Outro disse ter ouvido motores parados por longos períodos, seguidos de silêncio absoluto. Nenhum desses relatos pôde ser confirmado, mas todos foram registrados. A polícia tentou cruzar informações com registros de empresas terceirizadas, transporte de cargas e obras na região. Nada oficialmente irregular foi encontrado. Ainda assim, os investigadores começaram a desconfiar que, se algo externo estivesse envolvido, teria sido feito de maneira extremamente cuidadosa, planejada para não deixar rastros. Enquanto isso, rumores cresciam. Em bares e feiras, as pessoas cochichavam. Alguns diziam que os homens tinham entrado onde não deviam. Outros falavam de interesses econômicos escondidos, disputas de terra, segredos antigos enterrados sob o solo da região. Histórias que misturavam realidade e imaginação começaram a circular com força. Um detalhe inquietante surgiu quando um trabalhador afirmou que, semanas antes do desaparecimento, um dos homens havia comentado sentir-se observado durante o expediente. Disse que o mato parecia mais fechado, o silêncio mais pesado. Na época, foi tratado como brincadeira. Agora soava diferente. As famílias passaram a pressionar autoridades estaduais. Cartas foram enviadas, pedidos de reforço feitos. Uma nova equipe foi designada para revisar o caso, trazendo investigadores de fora, sem vínculos locais. Eles reexaminaram tudo do zero, mas chegaram às mesmas conclusões frustrantes. Nenhuma evidência física, nenhum vestígio biológico, nenhuma linha contínua de pegadas. O desaparecimento parecia acontecer em um ponto cego da realidade, onde métodos tradicionais simplesmente não funcionavam. Com o tempo, o caso começou a perder espaço na mídia. Novas notícias surgiam, outros crimes chamavam atenção. Para o público, o mistério dos 11 trabalhadores ia se transformando em mais uma história estranha do interior. Para quem vivia ali, era uma ferida aberta. O local do desaparecimento passou a ser evitado. Trabalhadores pediam transferência. Máquinas quebravam com frequência inexplicável. Relatos de sensação de mal-estar eram comuns. Alguns diziam ouvir sons metálicos à noite, outros juravam sentir cheiro forte de terra remexida, mesmo sem obras no local. Oficialmente, nada disso foi reconhecido, mas nos bastidores até os mais céticos admitiam. Havia algo naquele episódio que escapava à lógica, e quanto mais o tempo passava, mais a ausência de respostas se transformava na própria resposta. Os 11 trabalhadores continuavam desaparecidos, não apenas fisicamente, mas também da narrativa oficial. E pouco a pouco, a investigação começava a caminhar para o silêncio definitivo, deixando para trás apenas perguntas que ninguém parecia capaz de responder. Meses depois, o caso já não era tratado como prioridade pelas autoridades, mas seguia vivo na memória de quem convivia com a ausência. As famílias começaram a perceber que a investigação caminhava lentamente para o esquecimento. Alguns parentes passaram a buscar respostas por conta própria, visitando áreas isoladas, conversando com antigos moradores, juntando fragmentos de histórias que nunca chegaram aos relatórios oficiais. Um dos irmãos de um dos desaparecidos afirmou ter recebido uma ligação anônima. A voz do outro lado era baixa, quase sussurrada, e dizia apenas: "Eles não saíram daquele lugar." Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação caiu. O número nunca foi identificado. A polícia registrou o ocorrido, mas tratou como trote. Outro familiar relatou algo ainda mais perturbador. Disse que, certa noite, ouviu batidas na porta de casa. Ao abrir, não havia ninguém. No chão, encontrou apenas marcas de pés sujos de barro que iam até a porta e desapareciam ali mesmo. O relato foi recebido com cautela, anotado, mas jamais investigado a fundo. Enquanto isso, antigos funcionários da empresa começaram a pedir demissão.
Alguns diziam não conseguir mais trabalhar ali sem sentir um peso constante. Outros afirmavam ter sonhos recorrentes com o local do desaparecimento, sempre no mesmo horário do dia. Sonhos em que viam os homens parados, em silêncio, olhando fixamente para um ponto invisível. Um vigia noturno contou em depoimento informal que em determinadas madrugadas via luzes fracas surgirem no horizonte, próximas à área onde tudo aconteceu. Não eram faróis nem lanternas comuns. Eram pontos difusos, que surgiam e desapareciam sem padrão. Ele nunca conseguiu se aproximar. Sempre que tentava, as luzes sumiam. Esses relatos nunca chegaram à imprensa de forma oficial. Circulavam apenas entre moradores, alimentando um clima de medo e especulação. Alguns passaram a acreditar que o local guardava algo que não queria ser encontrado. Outros diziam que mexer demais poderia trazer consequências. O delegado responsável, já desgastado pelo caso, admitiu em conversa reservada que não havia mais caminhos concretos a seguir. Sem provas, sem testemunhas diretas, qualquer nova linha seria apenas especulação. Ainda assim, recusava-se a encerrar formalmente o inquérito. Manter o caso em aberto era para ele a única forma de não admitir derrota. Com o passar do tempo, aniversários sem comemoração se acumularam. Datas importantes passaram a ser lembradas com silêncio. Fotografias amareladas ganharam lugar fixo nas salas das casas. Os desaparecidos começavam a existir apenas na memória e nas histórias contadas em voz baixa. A cidade de Ponta Grossa seguia em frente, mas carregava um incômodo invisível. Algo que não era dito em voz alta, mas que todos conheciam. Um episódio que ensinou de forma cruel que nem todo mistério encontra solução. E naquele ponto, já não se perguntava mais apenas onde estavam os 11 trabalhadores, mas se a verdade, qualquer que fosse, ainda existia em algum lugar acessível. Ou se havia sido enterrada para sempre, junto com o silêncio que tomou conta daquela história. Com o passar dos anos, o caso dos 11 trabalhadores desaparecidos em Ponta Grossa foi sendo lentamente empurrado para os arquivos empoeirados da polícia. O inquérito permaneceu oficialmente aberto por mais algum tempo, mas sem novas diligências, sem recursos, sem esperança real de avanço. Era um processo que existia apenas no papel, sustentado mais por insistência moral do que por expectativa concreta de solução. Alguns investigadores que participaram do caso se aposentaram levando consigo a frustração de nunca terem compreendido o que realmente aconteceu. Um deles confessou, muitos anos depois, que aquele foi o único caso de sua carreira em que sentiu que a lógica simplesmente não se aplicava. Não havia erro, não havia rastro, não havia explicação. Era como investigar um vazio, disse. O local exato onde os homens desapareceram nunca mais foi o mesmo. Mesmo com o tempo, trabalhadores evitavam permanecer ali após o fim da tarde. Havia uma sensação difícil de descrever, uma impressão de que algo permanecia suspenso no ar. Não medo explícito, mas um desconforto persistente, como se o lugar guardasse uma memória que se recusava a desaparecer. As famílias seguiram caminhos diferentes. Algumas mudaram de cidade, tentando recomeçar longe das lembranças. Outras permaneceram, mantendo viva a esperança, por menor que fosse, de um dia obter alguma resposta. Para elas, a ausência era uma presença constante. Não houve corpos, não houve despedidas, não houve encerramento. Com o tempo, o caso passou a ser citado apenas em conversas ocasionais, quase sempre em tom baixo. Virou uma história que atravessava gerações, contada como um alerta, como um mistério, como algo que não deveria ser esquecido. Cada nova versão acrescentava camadas misturando fatos, boatos e interpretações. O que realmente aconteceu naquela manhã de 1985 permanece desconhecido. Se foi um crime perfeitamente executado, um acidente jamais revelado, ou algo que foge à compreensão comum, ninguém jamais conseguiu provar. O silêncio venceu todas as tentativas de explicação. Hoje, o nome daqueles 11 trabalhadores raramente aparece em registros oficiais, mas segue vivo na memória de quem sabe que eles existiram, trabalharam, tinham planos simples e desapareceram sem deixar vestígios. Eles não se tornaram números,
apenas porque suas histórias continuam sendo lembradas. E talvez esse seja o aspecto mais perturbador de todos. Não o fato de nunca termos descoberto o que aconteceu, mas a certeza de que, em algum ponto daquele lugar, algo ocorreu sem testemunhas, sem provas e sem retorno. Um episódio que permanece suspenso no tempo como uma pergunta sem resposta, ecoando no silêncio de Ponta Grossa até hoje.